Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o grande propósito do Senhor é nos transformar para que cada vez mais nos tornemos mais parecidos com Ele. O grande propósito do Senhor é fazer com que nós, seres humanos, sejamos parecidos com Ele, porque quando você olha no Gênesis, você vê o Senhor nos criando e dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi criar o homem, Ele procurou nele as características que Ele queria colocar no homem. Só que por causa do pecado a gente perdeu, mas a Bíblia diz que como no primeiro Adão todos nós pecamos, no último Adão todos nós somos restaurados, todos nós somos vivificados nele, todos nós somos regenerados, ou seja, nós nos tornamos a imagem e semelhança dele. E cabe a mim e a você continuar pregando, continuar anunciando, continuar proclamando, porque não há evangelho sem proclamação, não há evangelho sem anunciação, e nós precisamos continuar proclamando essa verdade, dizendo para as pessoas: olha, o grande propósito do Senhor é que você se torne parecido com Ele. E como vocês sabem, nós estamos na estação paternidade. Então durante esses 3 meses, julho, agosto, setembro, nós estaremos falando de paternidade. E eu aproveitei essa estação para começar a ler a Bíblia de novo. Todo ano eu gosto de ler a Bíblia toda, e aí eu pego e começo sempre do Gênesis, e toda vez que eu começo a ler, vocês vão lembrar que o ano passado, quando eu comecei a ler Gênesis, eu vim aqui e falei: gente, se prepare, porque Gênesis tem um monte de revelação, e aquela loucura de Gênesis, e coincidiu de eu voltar, de eu começar a ler de novo, exatamente agora na estação paternidade. E eu quero compartilhar uma coisa muito interessante, é coisa da minha cabeça. Vocês precisam aprender isso, tá, querido? Eu não estou aqui lançando uma nova doutrina, mas às vezes Deus me pega em algumas coisas na Bíblia, assim, que me marca de uma forma muito intensa. Deixa eu até ver se eu tenho, se a anotação está aqui dentro dessa Bíblia, porque eu fiz questão de anotar. Eu acho que eu deixei em casa, porque eu vou lendo e vou anotando algumas coisas, para que... não é aqui, para depois servir de inspiração mesmo. Não, acho que a Áquila pegou, escondeu. Mas eu lembro do que eu li, e eu quero compartilhar com você. Não é o que eu quero pregar nessa noite, é só mesmo uma observação. Mas comecei a ler aqui no primeiro capítulo de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal. E aí no capítulo 2, ele vai falar da origem da humanidade, aí ele fala de quando ele criou o Éden, de como ele pegou o jardim e colocou no Éden. E uma coisa me chamou muita atenção, porque falando de paternidade, nós estamos falando do amor de Deus. E é sobre isso que eu quero pregar sobre paternidade, sobre esse amor nessa noite. E uma coisa me chamou a atenção sobre as características, as facetas desse amor de Deus. Quando Deus faz o jardim, a Bíblia diz que Ele pega o jardim, e quando Ele coloca lá Deixa eu saltar aqui, senão eu vou com uma confusão na cabeça de vocês. Deixa isso para depois. Mas eu vou falar sobre já depois da queda, quando o homem cai. Então só preste atenção, quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus então pega o homem e tira ele do jardim, porque ele não poderia comer do fruto da árvore da vida, porque ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza? Até aí vocês sabem, né? E a Bíblia diz que Deus então colocou anjos, ou anjo, e uma espada flamejante na porta leste. E aí ele fala... Moisés, quando está escrevendo Gênesis, ele especifica que o lugar onde esse anjo foi colocado era na porta leste que dava para o jardim. Beleza. Aí logo depois, conta no capítulo 4 a história que Caim matou Abel. Tem a questão da oferta, eu quero até dar uma palavra sobre dízimo e oferta aqui nessa noite. Vou até aproveitar aqui o embalo de Caim e Abel para falar isso para vocês. Foi um pedido de um filho, falou: pastor, fala de dízimo e oferta na igreja. E eu vou falar para você que está nos visitando, nós não temos o hábito de falar de dízimos e ofertas aqui, de ter um momento específico.
Talvez você tenha percebido isso, que durante o louvor a gente não parou para fazer o dízimo, e eu não vou parar também. Agora é o momento do dízimo e oferta, pega aí a sua oferta. Não. À medida que você sentir no seu coração, você sai do seu lugar e traz ao gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, porque nós entendemos que dízimo e oferta faz parte do culto, e o culto é completo. Tudo faz parte do culto. Eu não posso trazer nada especial no momento do culto. Isso é um entendimento que a gente tem. Só que, terminar de falar aqui da porta leste, eu falo do dízimo e oferta. E aí, quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que Deus vem ao encontro de Caim. Já falei sobre isso para vocês, que a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e aceitou Abel e a sua oferta. Então, antes de aceitar a nossa oferta, Deus, Ele recebe a gente primeiro. A disposição do nosso coração é que vai contar o que eu estou dando para Ele e o que eu não estou dando para Ele. Mas Ele pega Caim, e quando Ele vai determinar um castigo sobre Caim, Ele diz assim, olha, deixa eu achar o versículo aqui. Ele pega Caim e ele expulsa Caim, e ele fala assim, então Caim afastou-se da presença do Senhor, no versículo 16 do capítulo 4. E foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E eu fui vendo que em vários momentos, o Senhor direcionou as pessoas, mesmo aquelas que haviam pecado contra Ele, mesmo Adão e Eva com o seu pecado, mesmo Caim com o seu pecado, e Ele direciona para um lugar aonde Ele já havia provido algo, que era a porta da entrada do jardim. Ou seja, Deus expulsa. Será que isso é um desvaneio meu? Será que eu estou ficando doido? Se você quiser ficar doido comigo, eu te convido. Ele pega o homem, ele expulsa o homem, mas ele expulsa pelo lado leste do jardim. Então você sabe, norte, sul, leste, oeste. Leste é um lugar específico, é uma direção específica. Não adianta eu falar para você, vai para leste e você ir para oeste, porque é outro caminho. Você ir para o norte ou para o sul é outro caminho. Para noroeste, para sudoeste é outro caminho. Leste é leste, beleza? Sim ou não? Leste é leste, é um lugar específico, é uma terra específica, uma direção específica. E Deus manda Adão sair pelo jardim pela porta leste. Quando ele vai trazer a condenação, o juízo sobre Caim, ele dá o juízo a Caim, e Caim vai viver a leste do Éden. Ou seja, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, onde havia uma porta de entrada, de volta, porque a porta por onde eles saíram era a mesma porta de volta para o jardim. E quando eu comecei a ver isso, nós estamos falando de paternidade, a gente está na estação paternidade, a gente está estudando sobre paternidade. Eu falei, cara, Deus é tão tremendo, que até quando Ele vai determinar um juízo sobre nós, Ele nos coloca num lugar onde a opção, ou a possibilidade de retorno, de restauração é muito mais fácil. Porque se Ele manda Adão, se Ele manda Caim para o oeste, para o norte, para o outro lado, ficaria mais difícil o acesso, mas Ele manda para o leste, ou seja, para o lugar onde estava lá a porta de entrada de volta. E é por isso que a Bíblia e o Gênesis apontam para Jesus. Jesus é a porta, eu sou a porta, Ele diz, é a porta de volta para o jardim. Amém? Então eu vi o amor de Deus, eu falei, cara, Deus é muito lindo, porque até quando Ele vai trazer juízo, até quando Ele vai trazer condenação, Ele traz de forma que o ser humano fique postos em um lugar propício para ser restaurado. Então eu quero dizer algo sobre isso para você nessa noite. Independente da condição que você está aí nos assistindo da sua casa, pela internet, independente da condição que você está, há uma porta de escape, há um lugar, e o lugar que você está é o lugar propício que Deus te colocou, para você ter acesso a esse escape, ter acesso à sua restauração. Amém? Então se aproprie dessa palavra, no nome de Jesus. Sobre dízimo e oferta, antes de entrar na palavra dessa noite, eu quero falar para você, querido, porque primeiro agradecer a Deus e a vocês, que têm sido fiéis nos dízimos e ofertas, porque nesse momento de pandemia, eu tentei lá ganhar o auxílio do governo, eu não consegui, né, porque a minha declaração de renda de 2018 era maior do que o mínimo exigido. A Acla conseguiu, graças a Deus, foi uma bênção para a gente, mas pastor se lascou, né, porque não tem, limpa para mim, fazendo um favor. Agora eu tenho que usar óculos para perto e para longe. Antes era só para perto, agora para ver vocês aí eu tenho que ficar usando também. Mas
Esqueci o que eu estava falando. Estava falando do benefício, né? Então a gente não ganhou pastor, as igrejas não estão funcionando normalmente. Aqui, como vocês estão vendo, né? As cadeiras, muita gente faltando e tudo, claro, por prevenção, isso é importante. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem sido fiéis nos dízimos e ofertas. Porque é isso que tem nos sustentado nesses dias. E mais que isso, tem trazido provisão. A gente está reformando a frente da igreja ali. Está devagarzinho, mas está indo. Sábado está para concluir a frente ali, o reboco da frente da igreja. Nós também vamos mexer aqui no corredor para terminar o corredor para a igreja ficar acabada, bonitinha. E a minha casa, né? Porque hoje eu vivo 100% pela igreja, por vocês. Eu vivo para dar minha vida por vocês. E são os dízimos e ofertas que sustentam a nossa casa. E eu louvo a Deus porque Deus levantou nesse tempo de pandemia corações que se mantiveram fiéis. E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu não tinha acesso aos relatórios. O Flávio fazia os relatórios e me entregava os relatórios prontos. Então eu não tinha acesso, eu não sabia quem era dizimista e quem não era. Eu não sabia descrever. Se alguém me perguntasse, obrigado, meu irmão. Se alguém me perguntasse, pastor, quantas pessoas são dizimistas na igreja? Ou quem são os dizimistas? Eu não sabia falar. Mas por causa disso também, até a nossa tesouraria passou a funcionar de uma forma diferente. E eu passei a ter acesso aos relatórios e aos nomes, né? E consequentemente passei a orar com mais afinco sobre aqueles nomes que têm sido fiéis ali, trazendo mesmo a revelação, ou melhor, a profecia, o cumprimento da profecia da palavra sobre essas pessoas. E eu comecei a ouvir os testemunhos das pessoas que são fiéis. Então eu já ensinei para vocês que não existe dizimista fiel e dizimista infiel. Existe dizimista e não dizimista. Eu dou dízimo, pastor, mas só de vez em quando. Então você não é dizimista. Dizimista é aquele que faz conforme o ensino bíblico. E para desmistificar a ideia de que não existe dízimo no Novo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas conforme o sábio Salomão já dizia para a gente, não retire os marcos antigos deixados pelos vossos antepassados. E entenda, eu não estou dando essa palavra aqui para te tocar emocionalmente e você sair do seu lugar e trazer, não é para isso. Eu estou trazendo entendimento, ensino, não é para convencê-lo emocionalmente. Salomão, ele já dizia, né, não retire os marcos antigos, tem coisas que foram estabelecidas. Se você lê a história do dízimo, a primeira vez que houve dízimo na Bíblia, não havia mandamento nenhum, foi Abraão que entregou para Melquisedeque, sem ele ter pedido, sem ele ter falado nada. Mais tarde, quando Moisés está escrevendo as leis e os cerimoniais, ele então estabelece o dízimo como 10% de tudo aquilo que vem à minha mão. É como se... Isso eu estou dizendo, é como se Deus tivesse gostado da ideia e falou, eu vou estabelecer isso para que o povo entenda a necessidade e a importância de trazer o dízimo à casa do Senhor. Mas quando Abraão deu a primeira vez, não houve mandamento, não tinha uma lei, não tinha uma ordem, não tinha nada que dizia, tem que dar o dízimo. Ele deu espontaneamente, por isso que eu continuo pregando, que tem que ser espontaneamente. Você não pode fazer porque você é forçado a fazer, mas você tem que fazer por entendimento, por gratidão, por ter um coração lançado em Deus. E Mateus 23 é um capítulo da Bíblia que eu amo, que é quando Jesus vem na terra e ele quebra todos os padrões religiosos daquele tempo. Jesus encontrou no tempo dele um tempo bem parecido com o tempo que a gente vive hoje. E ele quebra todos os padrões, ele desce o bambu mesmo, assim, com força sobre os religiosos da época. E no versículo 23, ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, e ele está falando para líderes, ele está dizendo, hipócritas vocês são, vocês dão o dízimo, preste atenção, os fariseus era uma das religiões ou da linha judaica mais rígida, mais severa, mais sincera, mais obediente aos mandamentos legais. E ele está dizendo, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo, ele está afirmando, vocês são dizimistas, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E aí ele diz, quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são dizimistas, vocês trazem, fazem, bacana o que vocês fazem, mas aquilo que é mais importante vocês não fazem. E ele está dizendo, então não adianta.
É como se ele estivesse dizendo, não adianta vocês ficarem trazendo dízimo e serem sinceros no dízimo se vocês não obedecerem aquilo que é mais importante, que é a misericórdia, que é a fidelidade. Se vocês têm que olhar para isso, que é a justiça, vocês têm que olhar para isso e entender que isso é mais importante. Só que ele termina dizendo, vocês devem praticar estas coisas. Quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele está dizendo, vocês precisam aprender isso, vocês devem praticar essas coisas. A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem, contudo, omitir aquelas. Então ele está dizendo, vocês precisam continuar trazendo os dízimos como vocês fazem, mas vocês precisam começar a praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus, ele não aboliu a ideia de trazer os dízimos. O que foi vivificado na nova aliança foi a ideia do meu coração espontâneo fazer isso. Por isso que Paulo escreve lá aos Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios 9, quando ele fala que Deus ama quem dá com alegria, que precisa haver espontaneidade, que Deus vai fazer você enriquecer ainda mais quando você fizer isso, que quem dá pouco colhe pouco, mas quem semeia muito, muito também colherá. Então, lá no segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Paulo ele fala sobre essa espontaneidade na fidelidade. Então eu quero deixar essa palavra para você, querido, porque eu tenho acompanhado nessa pandemia alguns filhos que são fiéis, que já eram fiéis, e permaneceram, eu entendo isso, e que têm visto a prosperidade do Senhor sobre a vida deles. Contudo, eu tenho sentido falta de muitos nomes nas listas, porque agora eu tenho acesso a isso. Eu não tinha e agora eu estou tendo. E eu tenho orado por você, querido. Todas as manhãs a minha oração é por você, para que o Senhor desperte no seu coração a verdade da palavra a respeito das finanças, a verdade da palavra a respeito daquilo que Ele tem dado a você, para que você seja fiel a Ele. Amém? Não é porque a igreja está precisando, a CLPA está precisando, porque o pastor está precisando. Não é por isso. Você não deve dizimar por nenhum outro motivo, a não ser porque você tem um coração fiel e grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa aprender é exatamente isso, é aprender a honrar as pessoas, não porque elas precisam, mas porque elas merecem. Às vezes tem um irmão que você é fã daquele irmão, e já que a gente está falando de paternidade, está falando de amor, isso tem tudo a ver, né? Ou você gosta daquele irmão e você sabe que ele é um cara bacana e você tem, sei lá, um relógio bacana que você gostaria de dar, mas aí você olha no braço dele, não, mas ele já tem relógio. Eu não vou dar relógio porque ele não precisa. Nós não honramos as pessoas porque elas precisam, nós honramos porque elas merecem. Eu queria dar um carro para o Patrese de presente. Pô, mas o Patrese já comprou um Voyage bacana, né? Não foi muito bom não, porque a Laila ficou muito metida depois, mas tudo bem. Mas, então ele não precisa. Ô Patrese, eu queria te dar, mas você não precisa. Mas eu não vou dar porque ele precisa, eu vou dar porque ele merece. Ele é um cara dedicado, um cara que está aqui, que está se dedicando. Então eu tenho visto, eu quero honrá-lo, então eu vou dar. Mas o que ele vai fazer com 2 carros? Não sei. Não é problema meu. Vai abençoar outra pessoa. Uau! Olha, eu tive uma experiência lá em Juiz de Fora, o Patrese, que foi tremenda. Ouça isso, querido. Eu já estou pregando, tá? Eu já estou pregando. Nós fomos a um culto de um pastor que foi pastor aqui em Valadares, desses padrões. Tem um carro com um alarme ligado lá, deve ser de algum de vocês. De um pastor que era daqui, e que vivia esse padrão distorcido de evangelho, que só queria sugar das pessoas. Inclusive ele era o cara que pedia oferta, Gabriel, na igreja dele. Ele era chamado nas outras igrejas para fazer oferta. E esse cara, hoje ele é pastoreado pelo meu pastor Júnior Simões, e ele tem tido uma experiência muito marcante com Deus, e ele tem vivido nesse ambiente de paternidade, lá em Juiz de Fora. Um cara muito... Quando eles me contaram, eu não acreditei, né, meu amor? Eu falei assim, não, eu conheço ele. Eu não vou falar o nome dele aqui por questões que eu não quero falar. E aí,
eu falei, não, ele não. O pessoal, não, ele, você tem que... Eu falei, não acredito. E eu estava ansioso a gente chegou lá na na quinta, e eu só fui vê-lo no sábado, eu estava ansioso para vê-lo. E no culto, a gente foi no culto lá à noite, no sábado à noite, e de repente um irmão ofertou um carro. Um irmão lá da igreja ofertou um Palio para ele, entregou na mão dele. E ele estava lá, foi dar uma palavra lá na frente, falou, irmãos, eu estava ali, e eu acabei de ganhar um carro, e ele já tem um Corolla. E aí eu ganhei um carro ali, e eu conhecendo ele, eu sei que se fosse em outro tempo, ele ia pegar o Corolla, ia pegar o carro, e ele falou isso lá na frente, e ela ia trocar no carro melhor para ele, porque ele ganhou. E ele falou, mas Deus tocou no meu coração, e eu quero fazer algo aqui, eu quero chamar o irmão. E aí ele chamou um irmãozinho lá, e ele deu o carro para o cara, lá na frente. Eu olhei aquilo, eu falei, uau, é esse evangelho que eu acredito, é essa vida que eu acredito, é isso que eu creio que a palavra nos ensina. Então, queridos, quando a gente aprende isso, quando a gente aprende a viver nesse ambiente, esse ambiente nos transforma. Deixa eu te falar, antes do culto, eu estava ali conversando, eu e o Marlos, eu falei, Marlos, é nessa igreja que eu acredito. Eu não estou preocupado, querido, em encher a CLPA, em ter esse lugar lotado. Eu estou preocupado se a nossa vida está tocando pessoas. Eu fiquei sabendo que sábado um pastor foi pregar no encontro de pastores e ele citou o pastor David. Falou, não, porque eu aprendi com o pastor David. Eu falei, glória a Deus, pelo menos a gente está ensinando alguma coisa. O que eu quero é que a nossa vida toque outras vidas, que a nossa postura toque outras pessoas. Às vezes eu me pego questionando para Deus, com Deus, por que eu vivo algumas experiências. Falo, Senhor, por quê? Por quê? E quando eu entendo Deus falando comigo, eu sei que é porque Ele quer que a minha vida toque a vida de outras pessoas. Ele quer que a sua vida toque a vida de outras pessoas. E na hora que a gente começar a entender isso e viver nesse lugar, querido, porque foi para isso que Jesus nos chamou, foi para isso que Ele chamou a igreja. A igreja não é para ficar num lugar escondidinho, a igreja é para tocar as pessoas, é para mostrar para as pessoas a vida de Deus, é para ensinar as pessoas como viver na presença do Senhor. A pregação do Evangelho é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está aí. E que reino é esse? A Bíblia diz que o reino dele é um reino de justiça e equidade. Você está entendendo? A gente precisa viver nesse lugar. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma parábola que todos vocês já conhecem, que é a parábola do filho pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Por favor, está todo mundo te vendo na igreja, na live, lá ao vivo. Vai lá, mostra para todo mundo que você busca água para mim. Está vendo? Lucas capítulo 15. Antes de falar da parábola do filho pródigo, que começa no versículo 11, e eu não concordo muito com esse título, né? Alguns falam parábola do filho perdido, do filho pródigo, mas essa parábola ela podia ter outros nomes quaisquer, além desse nome. Mas a disposição de como Jesus, isso aqui é uma conversa de Jesus com seus discípulos, com publicanos, com pecadores. E antes de falar da parábola do filho pródigo para eles, ele fala primeiro da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida e depois ele vai falar do filho perdido. E eu acho interessante, porque eu já disse isso para vocês várias vezes, que eu me preocupo em como as coisas estão dispostas na Bíblia. Eu me pergunto, por que Deus, por que Jesus, por que a Bíblia foi escrita nessa ordem? Qual o propósito de ser escrita? Então, qual o propósito de ter primeiro uma parábola falando da ovelha perdida, depois uma parábola da moeda perdida, e depois, muito obrigado, a parábola do filho perdido? E nas minhas divagações, eu parei para pensar numa coisa interessante. Ele fala primeiro de uma ovelha perdida, e ele diz então que o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida, e quando ele encontra, ele bota nos ombros, traz ela para casa, e ao chegar convida amigos e vizinhos e faz uma festa, e ele diz assim, porque há uma festa, porque um pecador se arrependeu. Na parábola da dracma perdida, ele diz a mesma coisa, que a mulher então começa a dar uma faxina na sua casa, e depois que ela varre e limpa toda a sua casa, ela acha a dracma, então ela convida amigos e vizinhos, e ela então faz uma festa, porque é uma festa quando um pecador se arrepende. Mas na parábola do filho perdido,
nessa parábola, ele não tem esses detalhes. Não tem, por exemplo, o detalhe da procura. Você vai ler que o filho chega para o pai e diz: pai, me dá a parte na minha herança que eu estou indo embora. E o pai então dá a parte que lhe cabe na herança, divide as propriedades, dá a parte dele e ele vai embora. E em momento algum você vai encontrar na parábola Jesus dizendo que o pai foi atrás do filho. Não tem isso aqui. E eu fiquei pensando, por que Deus então quis? Porque eu já falei para vocês, querido, eu leio a Bíblia como um instrumento de provocação. Eu leio a Bíblia como se Jesus estivesse me provocando. David, eu vou provocar você agora. Você vai entender uma coisa que você não entendeu ainda agora. E sempre eu digo que eu preciso escolher se eu quero ser uma ovelha perdida, ou se eu quero ser uma ovelha, se eu quero ser uma dracma, uma moeda, ou se eu quero ser um filho. Eu vou dizer de novo para você, quando eu leio a Bíblia como uma provocação, como se Jesus estivesse me provocando para me despertar para alguma coisa. E quando eu leio o capítulo 15, essas 3 parábolas, eu vejo uma pergunta de Jesus para mim, dizendo: David, você quer ser uma ovelha? Você quer ser uma dracma ou você quer ser um filho? E aí quando eu olho para a Bíblia e quando eu vejo o filho voltando para a casa do pai, na parábola do filho perdido, a Bíblia diz que quando ele volta, olha lá, fica aí com a sua Bíblia aberta, versículo 22, versículo 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Quando eu olho para isso, eu vejo nesse momento da festa da volta do filho, um animal sendo morto e um dinheiro sendo gasto para que a festa aconteça. Olha para mim, eu vou te dizer de novo, toda vez que eu vejo essa festa da volta do filho, eu vejo um animal sendo morto e eu vejo um dinheiro sendo gasto. E quando eu leio essas 3 parábolas, eu me pergunto: ei, eu quero ser uma ovelha, um animal que pode ser morto por causa da volta de um filho? Eu quero ser um dinheiro que pode ser gasto por causa da volta de um filho? Ou eu quero ser um filho que está na presença de Deus e que se alegra na festa, seja voltando ou não, ou estando? Quando eu vejo essa provocação, eu faço a minha escolha, eu quero ser filho. E essa parábola conta a história de 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais novo. E o filho que vai embora é o filho mais novo. Agora preste atenção, querido, na cultura dos hebreus. E se Jesus está falando para hebreus, para judeus, ele tem que conversar na cultura deles. Então, para eu entender o que está escrito aqui, eu preciso entender a cultura deles. Na cultura dos hebreus, o filho mais velho é aquele que é o substituto direto do pai, o responsável por toda a herança no caso da morte, da falência, ou da morte, ou não da falência, mas no caso da ausência do pai. Então, no caso da ausência do pai, ou no caso desse pai não ter mais como reger a casa, como administrar a casa, é o filho mais velho que assume o lugar dele. Então o filho mais velho, o filho primogênito, na família judaica, ele tem um lugar muito especial. Ele é modelo para os outros irmãos, ele é o padrão para os outros irmãos. E quando eu leio essa parábola, eu vejo que esse filho mais velho, ele não serviu de modelo para o seu irmão mais novo. E talvez, isso são conjecturas, e talvez esse filho mais novo só foi embora dessa casa porque o filho mais velho, o irmão mais velho dele, não era modelo para ele. Talvez ele tenha pensado: o quê? Eu vou ficar nessa casa aqui, aonde meu irmão, que é o herdeiro direto de tudo, que é o gestor de todas as coisas, vive como se fosse um escravo? E não é coisa da cabeça do filho, não, é coisa do irmão, porque olha só o que ele diz aqui no versículo 23. Versículo 20. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Olha a fala do irmão mais velho. O irmão mais velho está dizendo: todos esses anos eu tenho vivido aqui, trabalhado aqui como escravo ao teu serviço, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Essa era a vida do irmão mais velho. Uma vida que era como se fosse um escravo. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que o filho que é ainda criança, que é ainda imaturo, ele é como se fosse um escravo. Mesmo sendo dono de tudo, ele não tem nada, porque quem cuida de tudo para ele são os seus gestores, os seus cuidadores. E esse irmão mais velho, ele está exatamente nessa posição de alguém que tem tudo, mas ao mesmo tempo não é dono de nada e não tem nada, e vive como um escravo. E se você olhar, querido, o padrão religioso, ele traz a gente exatamente, ou ele tenta nos levar exatamente para esse lugar, aonde você é dono de tudo, mas você não rege nada, você não cuida de nada, porque você não passa de um escravo. Talvez a saída desse garoto, desse irmão mais novo, desse filho mais novo, daquela casa, da casa do pai, foi exatamente porque ele não queria viver a vida que o irmão vivia. E quando eu penso nisso, e aí eu me coloco no lugar do irmão mais velho, eu penso: qual é a vida que eu estou vivendo que inspira outras pessoas? Será que alguém olha para o David e pensa: eu quero ser como o David, eu quero ser filho como o David é filho, eu quero viver como o David vive? Será que a sua vida, querida, inspira outras pessoas? Ou será que tem alguém que diz: eu nunca vou naquela igreja, eu nunca vou servir esse Deus que ele serve, que ela serve, porque a vida dele não me inspira? Para mim, esse jovem, esse filho mais novo só saiu de casa porque a vida do irmão mais velho não o inspirava a viver a vida na casa do pai. E eu e você precisamos começar a pensar em qual vida que nós estamos vivendo. Talvez você é daqueles que prega: eu tenho tudo. E quando alguém chega perto de você, você é o que mais reclama, dizendo: eu não estou aguentando mais essa pandemia, eu não estou aguentando mais essa vida, eu não estou aguentando mais isso, eu não estou... Imagina uma conversa do irmão mais velho com o irmão mais novo em um dia de sol qualquer, dizendo: eu não aguento mais viver nessa casa. Meu pai me trata como se fosse um escravo. Meu pai me trata como se eu fosse um empregado. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Talvez a postura, queridos, isso aqui é coisa aqui do cabeção, pensando. Talvez a vida daquele jovem só foi estragada porque a vida do irmão não o inspirava. E nessa noite eu quero que você comece a refletir sobre isso. Será que a sua vida tem inspirado outras pessoas? Será que a sua postura tem incentivado outras pessoas a viver em Deus como você vive? Mas eu quero falar da postura desse pai. E sabe, queridos, quando eu penso na forma como esse pai reage à volta do filho, a Bíblia diz, olha, leia comigo no versículo 17. Caindo em si, isso depois dele ir lá e começar a cuidar de porcos, porque o dinheiro tinha acabado, as festas tinham acabado. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu quero que você preste atenção nisso. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. E aqui ele fala 3 frases. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeira postura. Não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda postura. Trata-me como um de seus empregados.
Ele decide ir de volta ao pai, ele decide voltar para a casa do pai, mas agora ele volta com uma postura no coração: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um de seus empregados. Ele estava disposto a viver na casa dele, na casa do pai, como um de seus empregados. Agora, por que ele determina isso no seu coração? Porque ele viu o irmão dele vivendo na casa do pai, filho como empregado. Preste atenção nessa verdade, querido. Por que esse moço, ele não diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar para ele e falar: pai, eu gastei tudo, eu fiz um monte de besteira, mas eu sou filho e quero ser filho, e quero viver como filho, e quero estar aqui como filho. Porque a imagem de filho que ele tinha era a imagem de empregado. A ideia de filho que estava na cabeça daquele jovem era a ideia de empregado. Por isso ele diz: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí tudo bem por causa dos seus erros. E ele diz: me trata como um de seus empregados. Porque a ideia de filiação para ele era uma ideia de escravidão. E não é o David quem está dizendo, é o próprio filho mais velho que diz isso no versículo que nós lemos. Quando ele diz: estou aqui, nunca te desobedeci em nada, contudo sou tratado como um escravo. Só que olha que coisa interessante, queridos, no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, e ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Quando eu leio esse versículo, eu imagino o pai sentado à varanda da sua casa, todos os dias da sua vida, esperando esse momento acontecer. Eu imagino um pai ansioso para que esse filho voltasse o mais rápido possível, e como se o pai soubesse que de alguma forma, um dia esse filho voltaria. Mas o que me chama a atenção é exatamente o que vem a seguir. Versículo 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele tinha determinado isso no seu coração: eu vou chegar lá e vou dizer: pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha determinado isso no coração: eu vou dizer para ele que eu não sou digno, eu errei, eu fiz tanta besteira que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não fala a terceira frase, querido. Preste atenção, está aí na sua Bíblia. Ele não diz: me receba como um de seus empregados. E o próximo versículo diz assim, mas o pai disse aos servos: depressa. Essa forma como está escrito aqui, dá a ideia de que o pai interrompe a fala dele. No meio da fala dele, o pai interrompe e fala: depressa, tragam roupas novas, tragam um anel, tragam um calçado, tragam um novilho novo, vamos festejar, porque o meu filho que estava morto reviveu. Mesmo o filho mais velho ali vivendo como escravo, o pai sabia no coração dele que aquele que estava voltando não era um escravo, era um filho. Então aquela terceira frase não poderia nunca ser dita. Ele não poderia chegar à conclusão de dizer: trata-me como um dos seus empregados, porque jamais o pai trataria-o como um empregado. Era um filho, e filho tem que viver como filho. O que isso tem a ver comigo, com você, querido? Ah, pastor, não, eu não estou desviado, eu não preciso voltar, eu não sou o filho pródigo. Não, tá, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de paternidade. E eu quero dizer para você que o grande problema nosso é porque a gente não sabe viver como filho. A gente não sabe, por exemplo, que a terra é a nossa herança. Na última escola de maturidade, essa foi um tema, e aí eu te convido, terça-feira, 19h30, entra lá online, mas eu já quero convidar, porque eu já vou fazer a escola daqui da igreja. Então você que puder, já vem para a igreja, já vem para aqui, para a CLPA, para a escola de maturidade. Mas aí a gente vai fazer a live também, mas o mais importante é a gente começar a voltar ao hábito de estar aqui, porque a gente está perdendo esse hábito. Mas na última escola de maturidade, a discussão foi sobre essa: para onde que nós vamos? Qual que é a nossa herança? E aí a gente começou a ler alguns textos bíblicos. E há um salmo que diz que os justos herdarão a terra.
E aí quando você olha o modelo e o padrão de Abraão, a Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão pisou na terra prometida como estrangeiro, porque ele esperava uma casa vinda pronta do céu. Ele não pôde desfrutar da totalidade daquilo que estava prometido sobre ele, e aí os seus filhos e nós estamos aqui para herdar a mesma promessa dele, porque ele não entendeu que o lugar que ele estava pisando já era dele, ele já era para ter tomado posse ali, porque Deus já tinha dado para ele. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido, tem muita coisa que Deus já te deu, que já é seu, e que você não vive, porque você não vive como filho. Você se sente ainda um escravo, você se sente um empregado. Empregado trabalha por salário, filho não, filho vive por herança, é diferente. Nós vivemos em Deus esperando o que Ele vai nos dar hoje, qual é a bênção de hoje, qual é o meu pagamento de hoje. Senhor, eu me dediquei esse mês todo, está chegando o final do mês, qual é a minha... Não viva por pagamento, que quem vive por pagamento é funcionário, é empregado. Você é filho, e filho vive por herança, você é dono de tudo com Ele. Você entende isso, querido? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se você ler João capítulo 17, você vai ver Jesus dizendo e orando por mim, por você, dizendo assim, a mesma glória que tu me deste, dê a eles também. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por mim e por você, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Mas a gente prefere viver como escravo. A gente prefere viver como alguém que não tem nada. Eu não sou nada. É o patinho feio da história, né? Eu não tenho nada, não estou sentindo nada. Não, querido. Comece a entender que você é filho. E se você é filho, você tem direitos à herança. E você precisa começar a desfrutar daquilo que é seu por direito e por herança. Você precisa, como que eu faço para me tornar filho? João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Romanos capítulo 8 diz que a natureza criada espera ardentemente, espera ansiosamente a manifestação dos filhos, e a gente continua insistindo em não se manifestar como filho, em viver como escravo. E nessa noite eu quero dizer para você que a maior herança que aquele pai deixou para aquele filho pródigo foi a porta da casa aberta. Mesmo ele tendo gasto tudo, a porta da casa do pai estava aberta e ele sabia que ele podia voltar para a casa do pai. Nessa noite o meu convite para você, e eu não sei a condição que você se encontra agora. Talvez você que está aí pela internet, você que está aqui dentro, talvez você esteja desviado, longe dos caminhos do Senhor. Então volta para a casa do pai. Mas talvez o seu problema não é esse, o seu problema é estar na casa do pai e não viver como filho. Talvez é você estar nesse ambiente da presença de Deus, sabendo que Ele é seu Pai. Deixa eu te falar que Ele não dá mais para chamá-lo de Deus apenas, porque é Pai nosso. E o Pai é aquele que dá tudo para o seu filho, é aquele que cuida do seu filho em todos os aspectos da vida dele. Mas a religião, ela te engessou de tal forma que te fez viver como servo, como escravo. Gálatas diz... Paulo escreve aos Gálatas, o filho imaturo é servo, é como um servo, é como um escravo. Nessa noite o meu convite para você é, entenda que você é filho e viva como filho. Sai desse lugar que você foi colocado. Esse filho, ele foi criado assim, ele estabeleceu, o filho mais velho, ele foi criado dessa forma, ele estabeleceu esse padrão de vida para ele. E quando alguém olhava para ele, o via como escravo. Ele se via dessa forma. Passa a olhar para si mesmo e entender que você é filho. Você tem coragem de bater no peito aí agora e dizer, eu sou filho? Faz isso, bate aí, você que está na sua casa aí na live, bata no peito e fala, eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho direito à herança. E eu quero dizer para você, querido, que todo esse amor, toda essa vida de Deus, ela foi revelada lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Todo esse amor foi revelado na cruz. E lá na cruz, eu e você fomos escolhidos por Ele para viver a vida dele.